Hi there, how's it going? Vamos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje vamos estudar duas classes de pronomes. Uma classe chamada de Possessive Adjectives e outra classe chamada de Possessive Pronouns. Como vocês podem perceber, os dois vão dar ideia de posse. Vamos ver qual é a diferença então entre cada um deles. Primeiro, vamos lá. Em inglês, há um adjetivo e um pronome possessivo para cada pronome pessoal. Isso quer dizer que aqueles pronomes pessoais que nós conhecemos, I, you, he, she, it, we, you, they, vamos ter pronomes possessivos e pronomes adjetivos para cada um deles. Cada um deles vai ter um combinando. Os pronomes e os adjetivos possessivos, na língua inglesa, eles são esses aqui. Temos aqui os Possessive Adjectives e aqui os Possessive Pronouns. Quando você olha, qual é a primeira diferença que você percebe entre eles? À exceção do mine, todos os outros pronomes possessivos, Possessive Pronouns, têm S. Yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Os pronomes adjetivos, Possessive Adjectives, serão my, your, his, her, its, our, your e their. Vejam que his e its são iguais, tanto o pronome adjetivo quanto o pronome possessivo. Então, qual vai ser a diferença, né, entre usar um e outro? Os outros têm S, esses dois são iguais, o my e o mine são diferentes. Portanto, vamos compreender o que é cada um desses pronomes. Primeiro, deixa eu dizer a você, embora o nome seja pronomes possessivos adjetivos, gente, os Possessive Adjectives que eu mostrei, esses aqui, ó, da primeira coluna, lembrem deles? Eles não são bem pronomes, porque eles não têm função de substituir nome nenhum. Os Possessive Adjectives não substituem nomes. Eles fazem o que então? Eles modificam o substantivo. Por isso o nome deles é adjetivos possessivos. Eles vão modificar o substantivo de modo a dar a entender que ele está tratando de posse. É isso que ele está querendo dizer a você, esses pronomes, esses Possessive Adjectives. Então, vou repetir. Eles não são bem pronomes porque eles não substituem. Eles são adjetivos porque eles modificam o substantivo, dando ideia de posse. Então, vejam, a principal e a maior e única característica desses Possessive Adjectives é que, gente, eles sempre virão acompanhados de substantivo. Quando eu falo sempre, é tipo sempre mesmo. Não, você não vai ver jamais um Possessive Adjective sem um substantivo na frente dele, porque eles formam um par. My jacket is new. Tá aqui, ó. My, pronome adjetivo, né? Possessive Adjective, acompanhado do substantivo. Our car is red. Mais uma vez, ó. Tá aqui, adjetivo possessivo acompanhando um substantivo. This is your pencil. Adjetivo possessivo acompanhando um substantivo. Sempre vai acompanhar. E vejam, todos os pronomes em inglês, não importa quais são os pronomes, objeto, pronomes possessivo, pronome adjetivo, gente, eles não se flexionam. Em português, quando eu vou falar, por exemplo, livros, eu quero dizer que é meu, mesmo o substantivo em português estando no plural, em português eu posso colocar, né? Meus livros. Eu flexiono ele em português. Mas em inglês, os adjetivos possessivos não se flexionam. Eles não têm gênero, não tem número, não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. Se o meu substantivo está no singular, tô nem aí. O adjetivo possessivo vai ficar do jeito que ele é.
Ele pode estar no plural, tô nem aí, ele vai continuar na forma dele. O substantivo pode ir para o plural à vontade, mas o adjetivo possessivo não vai. This is our book, singular, né? Nosso livro. A tradução é outra história. These, ó, aqui eu já mudei. This is é singular, these are já é plural. These are our books. Books está no plural, mas não tô ligando porque o our, em inglês, ele não vai ter flexão alguma. This is your book. Tudo bem, é seu livro. Isso aqui está no singular, o substantivo está no singular, your continua do mesmo jeito. These are your books. Aqui veio no plural, o substantivo também veio no plural. Não importa, o pronome ele não vai se flexionar, ele não vai mudar, independente de gênero ou número. Outra coisa importante é que eles nunca vêm acompanhados de artigo. The, a or an. Não vem antes deles. Tipo, the my book, nunca, never, it's totally wrong, totalmente errado. The her car is black, my gosh, totally wrong, gente, tá errado. Não tem isso. É apenas her car is black, my book. Nada acompanha ele. E esse pronome, como sempre, sempre virá acompanhado de um substantivo. Não importa onde ele venha, se ele venha no começo da frase, se ele venha no meio da frase, mas ele vai vir acompanhado. Diferente dos nossos pronomes possessivos. Eu falei o que agora? Os adjetivos possessivos vêm acompanhados de substantivo e eles não são exatamente pronomes, porque eles não substituem nomes, eles modificam o substantivo e daí ele vira acompanhando ele. Esses pronomes possessivos são os pronomes possessivos em si. Gente, eles nunca vêm com substantivo. Nunca, never in the galaxy. Eles nunca vêm acompanhados de substantivo. Por quê? Porque, gente, a função dele é justamente substituir aquele que eu acabei de mostrar, aquele casalzinho de adjetivo possessivo com substantivo. Ele substitui aquele. E para que eu vou substituir, professora? Porque eu quero evitar repetir. Não quero ter que repetir, meu carro é bonito, o seu carro é bonito, a sua casa. Não, para evitar repetição, nós usamos esses pronomes, tá? Veja, is that car your car? Olha como é estranho. Is that car? Aquele carro é o seu carro? Meu Deus, aqui eu tenho your car. O parzinho é o casal, adjetivo possessivo com substantivo. Para evitar repetir o car duas vezes, eu vou trocar logo esses dois, né? Trocar o casalzinho por um só, que é um pronome possessivo, aqueles que tem S. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Ó a mudança. Is that car yours? Diferente, né? Bem melhor do que você ter que repetir o substantivo. Coloquei aqui um pronome possessivo que já está a ideia de posse. Quer dizer, se eu já sei qual é o substantivo ali que ele está se referindo, né? Pelo contexto eu vou saber, então eu vou saber qual pronome eu vou usar. Outra coisa muito importante sobre os pronomes e sobre todos eles, de um modo geral, é que eles devem combinar, devem concordar com os pronomes sujeito. Por isso cada um tem a sua forma. Esses pronomes em inglês, né, eles concordam com possuidor. Eu tenho que saber quem é o dono para eu poder saber qual o pronome que eu vou usar, porque ele tem que concordar com ele. Ele não é como o português, né, que concorda com o objeto, com a coisa possuída. Nada a ver, ele tem que concordar com o dono. I have my house. Veja, eu tenho a minha casa. Aqui é aquele casal, adjetivo possessivo e substantivo. And you, aí eu falo, e você, have yours. Eu coloquei aqui pronome possessivo yours para não ter que repetir a palavra house. Eu já sei
que você está falando sobre a sua casa, né? Você sabe que eu já estou falando sobre a sua casa. Então, se eu já sei, eu não preciso mencionar 2 vezes a mesma palavra. Eu evito a repetição usando o pronome possessivo yours. I have my house and you have yours. Esse yours concordou com you porque o dono é você. O my concordou comigo porque a dona da casa sou eu. The country and its inhabitants. Aqui eu já tenho o adjetivo possessivo, porque tá aqui adjetivo mais substantivo. Mas de qualquer forma, veja a concordância. The country, o país, né? Aqui é uma terceira pessoa do singular. Como não é pessoa, é outra coisa, né? Não sendo pessoa. Aqui, digamos que era o pronome it. Portanto, o pronome possessivo que eu usar aqui tem que ser um concordando com ele. Se aqui era it, mas está uma palavra no lugar, beleza, eu vou colocar its inhabitants. Tá aqui acompanhando e ele tem que concordar com o dono e não com a coisa possuída. Não é fácil, gente. Também esses pronomes possessivos não se flexionam. Você não precisa mudar ele para plural, para singular. Ou se você tem gênero masculino ou feminino, ele não muda. Ele só vai se flexionar, melhor, só vai concordar com o sujeito. Flexionar, jamais, never. This codebook is ours. Aqui, ó, is ours. Eu sei que esse ours se refere ao codebook, né, que é nosso. Eu tô dizendo que ele é nosso. Aqui eu usei pronome possessivo porque eu não quis repetir a palavra codebook na frente. Mas ele foi mencionado anteriormente. E tá aí uma coisa interessante. Com relação a esses pronomes possessivos, a palavra, o objeto possuído a que ele se refere, vem antes dele, tá? Vem anterior a ele. Aqui estava singular, e não se engana porque esse S aqui, não, viu com esse S, pelo amor de Deus. Esse S só diz a você que é pronome possessivo, possessive pronoun, e não um possessive adjective. Só isso, não é plural. Aqui eu mudei o substantivo para o plural. These codebooks. Olha, singular these, plural these, singular codebook, plural codebooks, singular is, plural are. E o ours continuou do mesmo jeito. Mudei aqui, toda a frase foi para o plural, menos o ours, porque ele não se flexiona. Eles também podem aparecer numa construção feita com a preposição of, na expressão a friend of, né? Friend of, que é uma pessoa que é muito íntima sua, um amigo muito íntimo seu. Pode acontecer. Daniel and John are friends of ours. Né? She's a relative of his. Tá aqui, o pronome possessivo, pronome possessivo. He was an enemy of hers. Pode acontecer dele vir acompanhado, sim, né? Depois dessa preposição of, indicando a relação que há entre aquelas pessoas, aqueles seres. Vamos terminar com esse exercício bem simples. Vamos encontrar e procurar qual é o pronome que completa a frase. Vai ser um pronome possessivo, vai ser um pronome adjetivo, vamos ver. Ele diz, this is my book. Esse é o meu livro. Se ele é meu livro, it's é meu. Esse é meu livro. Ele é meu. Aqui, né, pelo que eu entendi da frase, tem que vir um meu. Ele é meu. Se o pronome vai ficar sozinho, tá interessante também, né, falar para vocês que os pronomes possessivos, possessive pronouns, eles ficam sozinhos. Sabe que é sozinho. Não vem acompanhado, então ele vem só aqui, ele também, tipo, tá lonely, só com it's. It's, o quê? Mine, theirs, mine, their, blá, blá. É mine, né? It's mine. Porque se é meu livro, é meu. It's mine. The house belongs to John and Mary. Então, de acordo com esse sujeito aqui, ó,
que está marcado aqui é o pronome marcado, mas aqui eu tenho um sujeito marcado. De acordo com esse sujeito, John e Mary são duas pessoas, são eles, terceira pessoa do plural. Se a casa pertence a John e Mary, é deles. Qual vai ser o deles? Their ou theirs? Será pronome possessive adjective ou possessive pronoun? E aí, pela posição dele, como tá sozinho, não vai ter nada acompanhando, eu sei que ele tá falando de posse e tá se referindo à palavra que foi dita anteriormente, será theirs. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra E. This is my book, it's mine. The house belongs to John and Mary, it's theirs. Gente, é isso aí. Esses são os possessive adjectives e os possessive pronouns. See you next class.